dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Quantos fortes do Senhor nós temos aqui esta manhã? Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João. Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim, eu agradeço. João, capítulo 12. Nós avançamos um pouco no horário, por isso precisarei ser mais breve. João capítulo 12. Achou? Vê se o seu irmão não tem Bíblia do seu lado. Se não tiver, dá uma carona para ele. Hoje em dia, você pode usar o celular, né? Dá para você baixar um aplicativo que tem a Bíblia. Dá para carregar a Bíblia normal, com um livro, impresso, enfim, temos muitas possibilidades. Mas antigamente não tinha isso, né? Antes, o povo de Deus guardava a palavra memorizando-a. Isso é muito importante também, memorizar as Escrituras. João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para onde? Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Até aqui. Hoje de manhã eu queria falar sobre o que os amigos de Jesus têm em suas casas. O que os amigos de Jesus têm em suas casas. Nós sabemos que Lázaro, Marta e Maria eram 3 irmãos. E eu creio que eles eram muito íntimos. Creio não, a Escritura deixa muito claro, porque nos evangelhos nós percebemos que Jesus gostava muito de ir a Betânia, na casa desses seus amigos. E é interessante que há um desenvolvimento de uma amizade, de um relacionamento profundo. Então eles eram amigos íntimos de Jesus. Estavam juntos. Isso é tão forte que nós vemos no capítulo 11 que Jesus, ele ressuscita Lázaro. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E lá no versículo 3 do capítulo 11 diz assim: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, quando Lázaro morreu, elas mandaram recado para Jesus. Que recado era esse? Versículo 3: aquele que o Senhor ama está doente. Ou seja, existe uma demonstração de amor e de afeto, uma aliança, uma amizade profunda e íntima entre Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Jesus amava estar em Betânia e constantemente estava lá na casa desses seus amigos. E nós também somos amigos de Jesus. Ora, pastor, como é que você pode dizer isso? Lá em João 15, se você segurar o dedo aí e for para João capítulo 15, versículo 14, diz assim, João 15, 14, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E o 15 diz assim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Quantos amigos de Jesus temos aqui esta manhã e pode dizer glória a Deus? Nós somos amigos de Jesus. Óbvio, nós também somos servos, mas Jesus está dizendo assim, olha, há uma diferença entre aqueles que são apenas servos e entre aqueles que são servos amigos. Jesus está dizendo, os servos amigos, eles conhecem, ele tem uma intimidade maior, ele tem uma profundidade maior. Os servos amigos estão sempre em casa, eles têm uma aliança, eles se amam uns aos outros.
E era assim com Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E é assim com Anderson, e é assim com João, é assim com Pedro, é assim com Lelis, é assim com todos vocês que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo. Por quê? Porque nós somos amigos de Jesus, porque o Senhor fala e nós obedecemos. Amém? Amém. Agora, eu queria aqui destacar algumas coisas importantes que eu aprendo com esse texto. Primeiro, o que é que os amigos de Jesus têm em casa? Primeiro, nós vemos aqui no capítulo 12, prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro eram os que estavam à mesa com Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, tempo de comunhão, tempo de mesa. Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo menos uma refeição na sua casa, você consegue sentar junto com a sua família para fazê-la? Você separa um tempo para você sentar com a sua família à mesa para fazer uma refeição? Hoje, na época da tecnologia, todo mundo senta em frente à TV, fica com o celular. Lá em casa, durante o café e o almoço, nós não conseguimos sentar junto, mas no jantar, nós priorizamos isso. Deixamos o celular de lado, sentamos à mesa, fazemos a refeição, conversamos, olhamos nos olhos, agradecemos a Deus todos os dias. Final de semana é um pouco mais fácil, porque está mais tranquilo, dá para sentar mais vezes, né? Mas nós vigiamos esse tipo de atitude porque é importante, irmão. Pastor, não dá para sentar todo mundo. Digamos assim, nenhuma refeição, mas senta com os que podem. De repente tem um filho que vai para a escola, nunca encaixa o horário de todo mundo, por isso você não vai fazer, não. Senta com quem você consegue, irmão. Mas prioriza isso. Tempo de comunhão, tempo de mesa. Nada é tão nobre, nada é tão importante quanto você sentar junto com a sua família. Quanto você reunir a sua família, os seus amigos, pessoas que estão próximas, pessoas com quem você tem aliança, pessoas que conhecem você. É interessante que os maiores eventos da Bíblia, os maiores eventos da história, se deram numa mesa de refeição. Note isso. Você vai perceber nas Escrituras, isso é tão claro no ministério de Jesus, que muitos milagres, muitas correntes, muitas cadeias foram quebradas, muito romper aconteceu em volta de uma mesa, numa refeição. Você imagina, irmão, os discípulos sentados ouvindo a Jesus, e de repente tem uma multidão que precisa ser alimentada, e tem um garotinho com alguns pães e alguns peixinhos. Você imaginou como o coração dos discípulos e daqueles servos do Senhor que estavam seguindo a Jesus rompeu diante da possibilidade de viverem um grande milagre? Eles viram os pães, os peixes se multiplicarem. Imagino que eles pensaram: meu Deus, se Jesus fez isso com o alimento, o que Ele não pode fazer com a minha vida? A sua história e a minha podem ser mudadas da água para o vinho, porque nós servimos a um Jesus que é vivo, e que nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso sentar à mesa, está junto conosco. Quando nós sentamos à mesa para fazer uma refeição, quando nós damos as mãos e damos graças ao Senhor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo: Jesus, senta conosco nessa mesa agora e participa da nossa vida, participa da nossa família. Jesus, seja um conosco. Lá em Mateus capítulo 22, há uma parábola das bodas, que Jesus ensina e fala acerca de uma grande refeição. E ele se refere ao Pai que está preparando uma grande refeição, uma ceia, onde as pessoas são convidadas para se assentarem. Nós estamos sendo convidados para as grandes bodas do Cordeiro, que está às portas.
a vinda de Jesus hoje é mais próxima do que ontem. E se Ele não voltar hoje, amanhã será mais próximo ainda. Porque nós estamos dizendo Maranata. E o Senhor está vindo. Preze, querido, por esse tempo de mesa. Esse tempo de estar junto. Esse tempo de olhar nos olhos. Esse tempo de ouvir sobre as dificuldades. Né? Se você tem filhos na escola, estudando, pergunte a eles como é que está na escola. Como é que estão os seus relacionamentos. Como é que eles estão lidando com as crises, com as dificuldades, porque isso já não é inerente apenas a pessoas adultas, mas desde crianças elas já vão sendo expostas aos riscos, às dificuldades, porque eles estão amadurecendo. Tempo para isso, irmãos. A gente está tão agitado, se envolvendo com tantas coisas, que a gente se perde no meio das tarefas, no meio das obrigações, e esquece que nós temos um rebanho para cuidar, que é a nossa família. Tempo de mesa, tempo de comunhão. Os discípulos, os amigos de Jesus, prepararam uma mesa. Irmão, não quer dizer que você tem que ter todo dia aquele, né? Irmão, nas coisas simples. Pode ter um arroz, feijão e ovo, irmão. Uma delícia, hein? Para quem gosta, eu gosto. Com a geminha mole, assim, você põe um garfo em cima, né, irmão? Escorre em cima do arroz, feijão, assim. Uma farofinha, né, irmão? Uma pimenta, dedo de moço. Aleluia. Ou pode ser, irmão, aquele jantar, irmão. Com aquele negócio redondo que põe o prato em cima para poder limpar a mão, né? É isso? Não é não, né? Não importa, irmão. Chama Jesus para estar presente. Que sejamos como o apóstolo Paulo, né? Na tradução, tem a Jefferseriana, é isso? Anderseriana, vamos dizer assim. Seja no arroz com ovo ou na picanha, para ele estar contente em qualquer situação. Aleluia. Amém, querido? Porque Jesus está conosco. Primeira coisa, então, no tempo de mesa. Eles prepararam uma ceia e lá estavam eles na mesa, sentados. Segunda coisa que eu aprendo, diz aqui no versículo 2, prepararam ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. E aí eu quero usar a figura de Lázaro, Marta e Maria como lições que nós podemos aprender. Queria falar de Lázaro. Lázaro é um milagre. Então, se a primeira coisa é um tempo de mesa que tem na casa dos amigos de Jesus, a segunda coisa, irmão, é testemunho de milagre. Eu falei aqui algumas pregações atrás da importância do testemunho. A nossa vida é um testemunho. A sua vida é um testemunho, querido. A Bíblia diz e fala a respeito de sinais. E a nossa vida é um sinal, é um testemunho daquilo que Jesus faz. Lázaro era um milagre. Lázaro, ele nos representa. Lázaro fala a respeito da nossa vida, porque Lázaro estava morto. A Bíblia diz que ele estava morto há 4 dias. E dizem que Jesus, de propósito, esperou 4 dias, porque os judeus, eles creem que até o 3º dia ainda é possível acontecer alguma coisa. Mas o 4º dia não. Então Jesus foi lá e quebrou todo o protocolo, porque já no 4º dia cheirava mal. E assim éramos nós. Nossa vida de pecado, afastado do Senhor, cheirávamos mal. Mas um dia, aleluia, o Senhor Jesus se colocou na frente do sepulcro da nossa vida. Um dia Jesus colocou no sepulcro da minha vida, na frente daquela pedra, e disse: tire a pedra. E sabe o que Jesus disse? Anderson, vem para fora. Um dia Jesus se colocou na frente da sua vida, morta, você cheirava mal nos seus pecados, afastado do Senhor, indo para o inferno. Ele disse o teu nome e disse: venha para fora. Porque eu tenho um projeto com a sua vida. A sua vida vai ser um testemunho de milagre. A sua vida vai ser um testemunho de transformação. As pessoas tinham você como morto,
mas eu te dei vida. A partir de hoje você vai ser um testemunho. Alguém para dizer glória a Deus esta manhã? Sua vida é um testemunho. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Na casa dos amigos de Jesus tem testemunho. Na casa dos amigos de Jesus tem história com Deus. Na casa dos amigos de Jesus tem milagre para contar. Em nome de Jesus, querido, eu profetizo sobre a sua vida, a sua família e a sua vida serão testemunho de milagre, daquilo que o ser humano não pode fazer, mas Deus fará. Deus vai fazer. Na minha vida, na minha família, na sua vida e na sua família, porque Deus é um Deus de milagre. O Salmo 40, versículo 2, diz lá que o Senhor tirou-me do poço de perdição, diz lá que o Senhor nos tirou do tremedal de lama. É assim que Deus faz. Ele muda a nossa história. Ele diz que nos limpa, nos lava, nos regenera e nos coloca sentado com príncipes. Deus muda a condição, Deus muda a história, Deus muda o tempo, Deus muda a estação, porque Deus é um Deus de milagre. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,13, ele vai dizer assim: blasfemo, perseguidor e insolente. Ele diz assim: isso diz respeito ao meu passado. E sabe o que ele diz? Mas obtive misericórdia. Você pode até lembrar do seu passado. Eu era um adulto, era um profano, eu era um desviado, era um desgraçado, sem a graça de Deus, mas eu obtive misericórdia. Ah, fulano, você não era assim assado? Era, mas obtive misericórdia. Fulano, você não era ladrão, mentiroso? Era, mas obtive misericórdia. Obtive misericórdia. Eu obtive misericórdia. Aleluia. Eu obtive misericórdia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. O que mais? Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quantos milagres de Jesus temos aqui nesta manhã? Aleluia. Vira para o seu irmão e diga: irmão, você é um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Na minha casa, na casa dos amigos de Jesus, além de um tempo de mesa, tem também testemunho, tem história, tem vida com Deus. Terceira coisa que tem na casa dos amigos de Jesus, versículo 2 diz assim: prepararam uma ceia, Marta servia. Sabe o que tem na casa dos amigos de Jesus? Tem serviço a Ele. Aleluia. Marta servia. Que prazer é servir. Mas não dá para ficar só encostado no que os outros estão fazendo, né, irmão? As pessoas gostam de me convidar porque sabem que eu cozinho. Aí, louco para marcar as coisas lá em casa. Porque sabe que daí eu faço, né, irmão? Não precisa nem pagar mão de obra o cozinheiro. Daí eu falo para Renato: ó, vamos marcar, mas não encosta em mim não, irmão, em nome de Jesus. Vai arregaçando as mangas aí, vai dando glória. Mas é um prazer servir. O Salmo 100, versículo 2 diz: sirvo ao Senhor com tristeza, amém, irmão? Não, sirvo ao Senhor com alegria. Com alegria. A Bíblia diz em Atos 10, se você segurar o dedo aí, Atos capítulo 10, fala a respeito de um homem chamado Cornélio. Ele era centurião, era responsável por um grupo de guardas. Diz aqui versículo 1, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana.
Versículo 2 diz, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. A Bíblia faz questão de dizer, irmão, que Cornélio, ele não andava sozinho, ele andava com a sua família diante de Deus. Sabe, irmão, arraste a sua casa, coloque a sua família junto com você, sirva ao Senhor com alegria junto com a sua família. Em nome de Jesus, servir ao Senhor com alegria. Josué estava diante do povo do Senhor como um líder, e o povo do Senhor estava em dúvida se serviriam a Deus ou não. Josué, sabe o que ele fez? Ele bateu no peito, chamou a responsabilidade, é o seguinte: vocês vão escolher quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmão, tem um momento da sua vida e da minha que nós temos que decidir quem que nós vamos servir. Não é para brincadeira, irmão, andar com Jesus. Nós temos que entender que é um tempo que é chegado sobre nós, a sua igreja, de seriedade, de compromisso, de aliança. É tempo de mais do que nunca nós nos levantarmos e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vou titubear entre dois senhores, não vou cochear mais entre dois senhores, a minha família não anda mais com o pé em dois barcos, não. Hoje eu estou num barco só e Jesus está comigo, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, servir ao Senhor é só na igreja? Não é só na igreja. Tem tanta coisa que nós podemos fazer aqui na igreja, tem tanto trabalho para ser feito aqui. Mas você pode servir ao Senhor na sua empresa. Já falei aqui várias vezes, dando um testemunho de um bom funcionário. Sem ficar enrolando, cozinhando galo, né, irmão? Honrando o seu patrão. Outro dia eu estava na empresa lá, tinha uma pecinha que nós compramos, né? O fornecedor não ouça isso, né? Mas tudo bem. Tinha uma pecinha que a gente comprava, é importado, então não tem problema. 10 pecinhas, irmão, quase 10 mil reais. Eu falei, o que está acontecendo? Vou pensar em alguma coisa. Fiz a análise do material, comprei o material, a empresa comprou, fiz o desenho da peça, fizemos a peça internamente. Irmão, por baixo, só nisso de comprar material, desenhar a peça e usinar lá internamente, irmão, 20 mil reais. Talvez se fosse outro funcionário, poderia dizer assim, a empresa é grande, o patrão está rico. Não, irmão, você tem que honrar a Deus, porque você come dessa empresa, irmão. Não importa se ganha pouco, se ganha muito, seu patrão. O que eu quero é glorificar a Deus, e que as pessoas que estão à minha volta vejam Jesus na minha vida. Se vê Jesus na minha vida, irmão, basta. Na sua rua, com seus vizinhos, irmão, em nome de Jesus. Seus vizinhos estão enxergando que você é crente? Ou só conhece você pelas musicão, os batidão, né? Domingão, né? Sexta-feira à noite, irmão, só misericórdia, né, irmão? Mas não, aqui não tem esse, glória a Deus. Aqui é só louvor da Cassiane, com muito louvor, aleluia. J. Neto, o pessoal gosta do J. Neto, que ele imitava o Roberto Carlos. Imitava não, parecia o Roberto Carlos, não é isso? Então as irmãs mais, né, mais experientes, mas é uma benção, J. Neto, minha sogra gosta. Então, nós temos que ter a nossa casa, a nossa vida como testemunho. Então, primeiro, eu preciso entender que precisa ter um tempo de mesa. Segundo, testemunho, milagre, agir de Deus sobre a minha vida. Terceiro, serviço ao Senhor. Pode ser aqui dentro, tem muita coisa para ser feita, ou na rua, com os nossos vizinhos, com o nosso testemunho. Nós estamos servindo ao Senhor, ajudando alguém, fazendo uma visita, entregando uma cesta básica, orando com alguém, sendo educado, falando bom dia, irmão, em nome de Jesus, porque você não é um maracujá de gaveta, que anda pela rua tudo encruado para dentro, irmão. Oh, glória! Você é feliz, irmão. Você está na luta, está na dificuldade, mas abre um sorriso, irmão, porque você não é maguila, você não vive na luta, né, irmão?
Tem um tempo que Deus te abençoe e você vive na paz, irmão. Então sorria. Está difícil, pastor, estou na luta, mas estou feliz porque Jesus está comigo. Aleluia. Eu não estou no ringue sozinho, Jesus está comigo. Ele vai lá, eu levo umas pancadas, ele vai lá e ajuda a fazer o curativo, mas estou aprendendo, estou apanhando, mas estou lá. Aleluia. Elias ou Eliseu, teve um momento lá que se levantou o exército, e o servo, foi Elias ou Eliseu, pastor? Eliseu, né? E o servo foi lá e falou: Eliseu, meu senhor, tem um exército contra nós aqui, o que nós vamos fazer? Estamos perdidos, somos só nós. Eliseu disse assim: querido irmão, tem mais gente com nós do que com eles. Sabe, irmão, você acha que está muito grande, tem muita gente contra você, muita gente contra a sua vida. Deixa eu te lembrar, irmão, maior o que está com você do que aquele que está no mundo, irmão. Tem mais gente com você. Alguém certa vez disse: eu com o Senhor, nós somos a maioria. Aleluia. E a quarta coisa, a primeira, mesa. A segundo ponto que nós aprendemos é testemunho. Terceiro é serviço ao Senhor. Marta servia. Quarta coisa está na atitude de Maria. Versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Só para te fazer uma lembrança, isso que ela fez de quebrar um vaso com esse perfume muito, muito caro, um frasco de perfume. Dizem que o valor desse frasco equivalia a um ano de trabalho, um ano de trabalho de serviço de um funcionário braçal, digamos assim, né? Um operário. Era caro, irmão. Cerca de 300 gramas desse perfume, desse nardo, ele foi derramado sobre Jesus. Há uns anos atrás, começaram a falar muito desse texto, e ligando ele como uma adoração extravagante, né? Quem aqui é mais velho e caminhada lembra que muitas pessoas, ministros de louvor, se reportavam a este texto falando que Maria, ela fez um ato e teve uma atitude extravagante de adoração, porque ela derramou tudo, entregou tudo. E é isso que nós aprendemos no quarto ponto, sobre rendição total, sobre entrega. Isso precisa estar presente na casa dos amigos de Jesus. E quando eu digo casa, irmão, não estou dizendo apenas do ambiente da sua casa mesmo, mas estou dizendo também da nossa vida. Porque, irmão, na nossa casa nós expressamos quem nós somos, literalmente. Tem coisas que você faz na sua casa que você não tem como fazer na rua. Eu gosto de, quando no calor, mano, andar em casa geralmente sem camisa, porque não tem quem aguenta, né, irmão? Outro dia, nesse dia de calor, eu acordei de madrugada, achei que tinha mijado na cama. Ensopado. Falei, meu Deus. Teve dias desse calor que eu precisei tomar 5 banhos, porque me incomoda, né? Soa constantemente, irmão, mas é banho rápido, tá, irmão? Fica em paz, senão também o relógio não aguenta. Mas tem coisa que a gente faz em casa que não faz em outros ambientes. Então, na verdade, o que nós somos em casa, como pessoas, realmente é aquilo que nós somos diante de Deus e deveríamos ser diante do Senhor, sinceridade. E Maria fez isso, ela entregou totalmente, ela se rendeu totalmente, ela não se importou com aquilo que as pessoas iriam dizer a respeito desta extravagância, de derramar todo esse perfume caríssimo sobre Jesus. Ela não fez conta, ela não fez cálculo, ela fez o que era necessário ser feito. E andar com Jesus é isso, irmão, fazer o que precisa ser feito. Não se importar com o julgamento, não se importar com o que as pessoas vão dizer. Obviamente, né, irmão, sempre com instrução da palavra do Senhor, sempre debaixo do crivo da palavra do Senhor. Quando
pastora Beth falou aqui semana passada a respeito da presença do Senhor. Quando Davi, na sua segunda vez, leva a arca para Jerusalém, agora da maneira correta, não sendo carregada mais por bois, por animais, mas por pessoas, por sacerdotes. Quando a presença do Senhor, quando a arca do Senhor começa a chegar em Jerusalém, a alegria de Davi é tão grande, ele fica tão emocionado, tão, digamos assim, aleluiado, tão maravilhado com aquilo que estava acontecendo. Ele viu que Deus estava aprovando a sua atitude de trazer novamente o símbolo e a presença de Deus para o lugar certo. Ele então arranca e tira suas vestes reais e dança na presença do Senhor com alegria, porque ele estava feliz, ele estava bem-aventurado com aquilo que estava acontecendo. E para muitas pessoas o que Davi fez como rei foi reprovável, porque ele tirou das suas vestes e celebrou diante do Senhor. Sabe, irmão, há sempre alguém para dizer que o que nós estamos fazendo não está certo, mas se nós temos intimidade e comunhão com o Senhor, nós sabemos o tempo e a hora certa de fazer as coisas. A Bíblia diz em Provérbios ou Eclesiastes, se não me engano, que o sábio, ele sabe e entende o tempo e o modo de todas as coisas. E nós precisamos buscar isso diante do Senhor, de entregar tudo na hora certa, no tempo certo. Jesus diz que aquilo que Maria fez, versículo 6, diz aqui Jesus, Judas censurou, porque tinha interesse, né? Judas censurou o fato de se desperdiçar tudo isso de perfume, de nardo. Mas Jesus disse assim, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Não foi nada fora de propósito. Não. Jesus estava entendendo que ele estava sendo preparado para um tempo que ele precisaria passar, que seria a sua morte. Então, lembrando, primeira coisa, precisa ter um tempo de mesa, de comunhão. Irmão, tenha sabedoria. Se de repente você não tem nada, está todo mundo acostumado a pegar um prato e sentar na frente da TV ou com o celular, enfim, cada um janta, almoça no horário. Irmãos, tenha sabedoria. Convide com amor. Vamos fazer diferente. Reúna a sua família. Vamos ter um tempo de refeição juntos, sentarmos juntos, agradecer a Deus. Então, tempo de mesa. Segundo, testemunho de milagres, porque nós somos uma família, uma casa, nós somos amigos de Jesus e os amigos de Jesus vivem milagres. Terceira coisa, que esta casa, os amigos de Jesus, têm serviços, estão a serviço. Estão a serviço. Eu lembro que meu pai faleceu e aí minha mãe ficou viúva e eu era o filho mais novo. Depois eu casei e a casa da minha mãe era uma casa muito grande. Ela está aqui, é testemunha. E sempre quando vinha missionários, pessoas na igreja, minha mãe sempre colocava a casa dela à disposição. E muitas vezes minha mãe recebeu pessoas na casa dela. E não era só para dormir, querido. Minha mãe preparava, fazia o café, muitas vezes o almoço, muitas vezes o jantar. Havia uma alegria nela fazer isso. Ela poderia deixar a casa lá, irmão. Minha mãe cuidava muito bem da casa dela, sempre limpinha, organizadinha. Não quero que ninguém me atrapalhe. Não, mas ela abriu, colocou a serviço, serviu o Senhor com alegria. Sabe, irmão, da forma que você pode, faça isso. Sirva ao Senhor com o que você tem. E a quarta coisa, entrega total, rendição, derramar o alabastro, entregar tudo. São isso que os amigos de Jesus fazem. Jesus ama visitar a casa dos seus amigos, sabia? Amém? Quantos amigos temos aqui de Jesus? Agora olha, na verdade ele não ama só visitar. Olha o que diz João 14, 23. Eu quero encerrar com este texto. Abra, por favor. João 14, 23. Diz assim, algumas páginas para frente. João 14, 23. Amém? Jesus respondeu, se alguém me ama. Eu vou pegar o 22 aqui, só para você entender. Olha o contraste aqui. Então Judas não Iscariotes disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós
e não ao mundo. Judas está questionando, por que esse negócio aí, né? Que só o Senhor vai só se manifestar para nós e não ao mundo. Aí olha o 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Sabe, irmão, nós somos privilegiados. Sabe por quê? Jesus está se manifestando a nós de uma maneira que aqueles que não o conhecem não podem perceber. Quando nós andamos com Jesus, ele se manifesta. E sabe da forma que ele se manifesta? Indo em nossa casa. Agora não mais para fazer uma visita, não mais para tomar uma ceia, mas para morar lá. Você quer ver Jesus morando na sua casa? Quer ter Jesus lá, irmão? Pastor, está difícil, está uma bagunça. Querido, chama Jesus para morar lá, que as coisas vão começar a ser colocadas no lugar. Nós dizemos sempre assim: venha como está. Mas eu quero te lembrar uma coisa: venha como está, porque você não ficará da maneira que você está. Porque Jesus vai entrar na nossa vida, faz morada, e começa a organizar a nossa vida, começa a tirar aquilo que é sujeira, aquilo que é entulho, sentimentos de amargura, de tristeza, de depressão. Jesus vai tirando tudo isso, vai colocando tudo para fora. Ele começa pintando a nossa casa, organizando a nossa vida, colocando no lugar as coisas. Jesus entra na nossa vida, a gente começa a pagar as nossas dívidas, a gente começa a acertar a nossa vida financeira, a gente começa a perdoar as pessoas que nos magoaram, a pedir perdão por aquele que nós magoamos, porque quando Jesus faz morada, ele vem para mudar a nossa história, e é mudando a nossa história que nós teremos testemunho daquilo que o Senhor está fazendo. Jesus nesta manhã está colocando na frente do sepulcro da nossa vida, está dizendo o seu nome, está dizendo: vem para fora, porque o que eu tenho aqui fora para você é uma vida nova, é uma vida de testemunho, é uma vida de milagre. Você vai contar para os outros o que eu estou fazendo na sua vida, e a sua família nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amigo de Jesus, para dizer glória a Deus nesta manhã. Aleluia, coloque-se em pé, aleluia. Se é para Jesus, irmão, pode aplaudir mais forte. Esse Jesus é que nós servimos, nosso Jesus amoroso e poderoso.